O ano de 1996 foi um dos anos mais importantes da história da Weekly Shonen Jump, porque foi o ano no qual tivemos a estreia de Yu-Gi-Oh!, Hoshieng e o One Shot de One Piece, mas também foi o ano no qual terminou Slamdunk, decretando assim o fim da Era de Ouro, começando uma das maiores crises da revista, que levou em um ano a Weekly Shonen Jump a perder 31% do seu público. Venha descobrir como foi o pior ano da história da maior revista shounen do mundo. Antes de começarmos, porém, a estudar o ano de 96, vamos lembrar quais eram os mangás que compuseram a revista no começo daquele ano, na primeira edição de 96. O primeiro e mais importante era o pilar da revista Slamdunk, que estava em seu último arco, a última partida em absoluto. A série também tinha um anime em exibição produzido pela Toei Animation. Rurouni Kenshin, que estava prestes a substituir o apenas encerrado Dragon Ball como pilar. A série ganharia um anime já em janeiro de 96. Os editores estavam esperando a confirmação do sucesso do anime para assim promovê-lo a pilar. Tínhamos os veteranos, que eram Dragon Quest, clássico da Era de Ouro, baseado nos jogos de Dragon Quest, obviamente. Jojo, que tinha acabado de começar um dos arcos mais amados da sua história. E Rokudenashi Blues, mangá de boxe e delinquência que tinha uma grande popularidade com o público mais velho. Kochikami, uma das comédias de maior sucesso da revista, que estava para se tornar o primeiro mangá da Weekly Shonen Jump a alcançar 1000 capítulos. E para concluir os veteranos, tínhamos Captain Tsubasa, que estava em seu arco World Youth, arco mais esquecido no churrasco por parte de tantos leitores da série, já que nem adaptação em anime ganhou. Entre os mangás novatos promissores, tínhamos a obra de delinquente Hallelujah Second Boy, que era um dos mangás que mais vendia no mercado. Tínhamos Midori Makibao, gag de hipismo que estava prestes a ganhar um anime. E também tínhamos Jigoku Sensei Noob, Battle Shonen, que também estava prestes a ganhar um anime. Tínhamos a comédia Totemo Lookman, que dizem que é o pseudônimo de Tsugumi Oba, autor de Death Note e Bakuman. Mas são vozes dos bastidores que a gente não tem realmente essa confirmação. É meio tipo uma teoria que tem até sentido. E também tínhamos a série mensal Level E de Togashi. Muitos não lembram. Muitos, quando falam de Togashi, falam só de Yu Yu Hakusho e de Hunter x Hunter, mas Togashi também lançou uma série mensal fantástica chamada Level E, que eu aconselho todo mundo a ler. Mesmo porque, nesse tempo no qual Hunter x Hunter não termina, vale a pena recuperar as obras mais antigas do cara, né? Encerrando entre os mangás promissores, tínhamos a comédia Sex Commando Gaiden, que tinha sido apenas lançada, e Osawaroba, que sempre fechava a revista. Já entre os mangás que estavam mais ocupando espaço na revista e arriscavam o cancelamento, por isso não tinham tanta grande relevância na revista, tínhamos Shadow Lady, Majima-kun, Karakurizoshi Ayatsuri, Kaosu Kanzayo, Hisoka Returns, Mizuno Tomodachi, Kappaman. O ano de 1996 começou com uma grande confusão interna na Weekly Shonen Jump. O recém-contratado editor-chefe, Uri, estava no fio da navalha, por não estar sabendo organizar a revista, deixando tudo um caos. A situação era tão desorganizada que o editor-chefe não tinha se preparado para o encerramento de Dragon Ball, uma das séries mais importantes da história. É nessa situação desesperadora que ele decidiu começar o ano cancelando 2 mangás. Shadow Lady de Masazako Katsura, autor veterano e muito respeitado que já tinha lançado na revista o mangá Wigman e que viria a lançar no futuro Video Girl Ai e Zetman. Outro mangá que foi de arrasta pra cima foi o Karakurizoshi Ayatsuri, que não agradou nem um pouco os japoneses. 2 novas séries estrearam no lugar. Já no comecinho, na edição 3 e 4, estreou Wild Half, uma história de um detetive que consegue resolver qualquer crime existente. Mas o que não sabe é que ele tem um ajudante, um cachorro que consegue conversar com seres humanos. A série era a segunda tentativa da autora Yuko Azami e unia uma arte bonita com investigações interessantes. Na edição 5-6, tivemos a estreia do Battle Shonen Oniga Kitarite, uma história ambientada no período Edo, no qual um Oni
que seria uma espécie de demônio ogro na mitologia japonesa, viaja pelas terras do Japão enquanto enfrenta seus inimigos e ajuda os seres humanos. Ambos os mangás tiveram recepções problemáticas, porém, enquanto Oniga Kitarite não conseguiu convencer nenhum pouco público japonês e acabou sendo cancelado ainda em 96, Wild Ralph conseguiu agradar um nicho de leitores por causa da sua incrível relação entre o detetive e o cachorro, que tinha uma química incrível. Assim conseguiu se estabelecer na revista bem lá, bem baixinho, bem no fundo da revista, mas sobrevivendo. Contudo, enquanto apresentavam essas duas novas séries aos leitores, os bastidores da revista era puro dedo no cu e gritaria. O fim mal planejado de Dragon Ball levou a revista a ter uma queda importante em vendas, saindo de 6,5 milhões para 5,8 milhões de cópias em circulação, uma redução de 10% das suas vendas entre 95 e 96. Horrível. O conselho da Shonen Jump, após uma reunião tensa, decidiu demitir o editor-chefe e contratar um novo, Kazuhiko Torishima, que tinha sido editor de Dr. Slump e dos primeiros anos de Dragon Ball. Torishima, que era muito respeitado, pegou uma revista desorganizada que tinha uma batata quente prestes a explodir: o fim de Slamdunk. Slamdunk era o pilar absoluto da revista, com a média de posições na Toque altíssima. Aliás, se você não sabe o que é a Toque, eu vou explicar rapidinho, porque é muito importante para entender toda essa retrospectiva. A Toque é a ordem de leitura dos mangás da revista, só que os editores da Shonen Jump tendem a classificar os mangás de acordo com a popularidade, levando em consideração a qualidade do capítulo da semana, mas também a votação interna, que é feita por questionários, e as vendas dos volumes daquele mangá. Por isso, quando olhamos a ordem de leitura da revista, a gente tem nas primeiras colocações os mangás mais populares, ou aqueles que tiveram os capítulos melhores. E depois a gente tem, nas últimas posições, os mangás menos populares e que estão em risco de ser cancelado. Normalmente o mangá cancelado é aquele que está quase sempre entre os 5 últimos colocados. Slamdunk era a série que mais vendia no mercado na época e carregava nas costas as vendas da Weekly Shonen Jump. Por isso tinha a melhor posição na Toque. Não tinha mangá na revista que conseguia chegar perto da popularidade de Slamdunk. Em 95 a série, por exemplo, bateu o recorde de volume com maior impressão inicial da história dos mangás, com impressão inicial de 2,5 milhões. Recorde que só veio a ser superado por 2 séries: One Piece e Kimetsu no Yaiba. Torishima, porém, tinha que encontrar mangás que tivessem um sucesso parecido com Slamdunk e Dragon Ball. Por isso, em curto prazo, o editor decidiu apostar em séries novatas, séries que eram promissoras e não nas séries mais velhas. Por isso, sem pensar 2 vezes, Torishima colocou como segundo pilar da revista Rurouni Kenshin, que tinha acabado de ganhar um anime que tinha uma grandíssima popularidade. O anime de Rurouni Kenshin acabou sendo produzido pelo estúdio Gallop, que na época não tinha adaptado nenhum mangá da Weekly Shonen Jump, já que se concentrava mais em mangás shoujos e gag mangas. O anime foi sendo transmitido pela TV Fuji e foi um sucesso de audiência, conseguindo atrair compradores para o mangá e transformando a série no segundo mangá que mais bem vendia na revista e o quinto que mais bem vendia no mercado inteiro. O anime de Rurouni Kenshin atravessou os oceanos, chegando aos Estados Unidos, Itália, França e no Brasil. No Brasil, o anime foi exibido inicialmente pela Rede Globo em 1999 e 2000, tendo várias cenas censuradas. Mas mesmo assim, a obra conseguiu atrair vários leitores brasileiros. Eu não consigo viver sabendo de todas as vidas que o ópio destruiu. Então resolvi acabar com tudo. Como pode dizer uma besteira dessas? Todos nós arriscamos. Era inegável certas qualidades que levaram o Rurouni Kenshin a ser o último pilar da Era de Ouro, ou último. A sua ambientação na época Edo era espetacular. As lutas dinâmicas e criativas deixavam as crianças, adolescentes e até adultos vidrados no anime. O design do protagonista e de outros detalhes como a espada, a lâmina invertida, que o mesmo usava, eram pontos que deixavam a obra ainda mais rica.
O anime de Rurouni Kenshin, porém, é um produto do seu tempo, tendo uma qualidade datada que, mesmo que continua muito bom, tem seus problemas. Inclusive, eu aconselho vocês a assistir até o episódio 66, no qual se encerra o arco Kyoto. Depois se torna vários fillers inúteis que não valem a pena serem vistos. Caso vocês estejam interessados em assistir o Rurouni Kenshin, seja a versão dos anos 90 ou a versão agora lançada em 2023, é importante eu lembrar vocês que o autor foi condenado por possesso de pornografia infantil. Essa questão não será discutida aqui nesse vídeo, já que eu estou fazendo uma retrospectiva do ano de 96 e seria anacrônico discutir um fato de 2017. Contudo, é importante eu lembrar esse fato porque é uma discussão importante e muito válida no mundo atual. Outro mangá que o Torishima decidiu apostar foi Sex Commando Gaiden, mangá de comédia colegial que contava a história de um jovem maluco e meio pervertido que utilizava as habilidades Sex Commando para distrair seus inimigos e vencê-los na batalha. A série tinha acabado de estrear, tendo menos de 7 capítulos na edição 8, mas a sua ótima recepção levou os editores a apostarem alto na série, colocando o mangá no mesmo nível de Rurouni Kenshin e Slamdunk, como vocês podem ver pela média da Toque entre a edição 01 e 10. Chegando na edição 11, Nishimura lançou a primeira leva decidida por ele, com 2 novos mangás. O primeiro sendo Makuhari, mangá de beisebol que unia esporte e comédia, com a arte muito bem detalhada. Mesmo sendo novato, o autor Yasuaki Kita convenceu o Torishima e seu mangá também logo conseguiu convencer os leitores japoneses, se tornando um sucesso imediato. Era comum em sua obra zombar de outros autores e mangás, sempre com um tom irônico e ácido que não tinha como objetivo diminuir as séries, mas mesmo assim causava uma grande controvérsia. Obras como Jojo, Slamdunk e até mesmo Dragon Ball se tornaram objetos de piada em Makuhari. Porém, o que marcou mesmo o autor foi o seu cancelamento. O motivo do cancelamento que levou assim o autor a reclamar e falar mal da Shonen Jump pelo resto da sua carreira. Mas isso é uma temática para um outro vídeo, para a retrospectiva de 97. Na edição 12 estreou Jikoen-dan Shinshiroku, um mangá de comédia e esporte. Jikoen-dan contava a história de um garoto valentão que decidiu se unir ao clube de cheerleaders, somente para assim se aproximar das garotas. Contudo, participando do clube de cheerleader, percebe que é um trabalho sério, que vai ter que se dedicar para se tornar um grande e fantástico e maravilhoso cheerleader. Porém, enquanto o Makuhari teve uma boa recepção, o outro não teve. Jikoen não deu muito certo, e somente Makuhari deixou o Torishima realmente eufórico. Após estrear essas 2 séries, os editores puderam voltar a se dedicar nas séries veteranas, enquanto promoviam Sex Commando como futuro da comédia, deixando algumas séries veteranas escondidas. Jojo, que tinha acabado de começar a saga Golden Wind, tinha péssimas posições, ficando 2 vezes no último lugar na Toque entre a edição 11 e 20, uma média horrível. A série por todo o ano de 96 não recebeu nenhuma capa. Capitã Tsubasa também estava mal das pernas. Os editores não queriam apostar no clássico de futebol por achar que o tempo dele já tinha passado. O mangá box Rokudenashi Blues também não era muito bem tratado, mas recebia mais capas e páginas coloridas, mostrando que os editores ainda acreditavam na série. O motivo dessas séries serem maltratadas não era que Torishima odiava esses mangás. Muito pelo contrário, ele gostava. Contudo, achava que a revista tinha que apostar em mangás que seriam o futuro dela, e não o passado. Por isso estava apostando em mangás que tinham um anime em exibição, ou em mangás que iriam ganhar um anime. Por exemplo, Midori no Makubao era um mangá de hipismo e comédia que estava prestes a ganhar anime, e que tinha um protagonista muito fofo, que dialogava muito bem com o público jovem, podendo vender inclusive uma tonelada de merchandise.
Na edição 13 e na edição 14, Midori recebeu 2 páginas seguidas para assim comemorar o lançamento do seu anime. E depois veio receber outra capa na edição 20 e 25 para continuar a promover o mesmo anime. A grande divulgação não era por nada. Midori no Makibao era produzido por um dos maiores estúdios da época, o estúdio Pierrot, que tinha trabalhado com a Weekly Shonen Jump na adaptação do mangá Yu Yu Hakusho. O diretor, Noriyuki Abe, tinha dirigido 2 filmes de Yu Yu Hakusho e a adaptação do anime de Ninko. O mesmo viria a se tornar no futuro o diretor do anime de Bleach, Black Butler, Chief Director do infame, do polêmico, do mangá que alguns defendem e outros odeiam, Boruto. Por fim, Midori no Makibao era transmitido por um dos maiores canais de TV do Japão, a Fuji TV. Era um sucesso quase garantido que a Weekly Shonen Jump não podia ignorar. Também no mesmo período divulgaram um anime de Jigoku Sensei Noob, também conhecido como Hell Teacher Noob, que também não estava por brincadeira, já que seria adaptado pela Toei Animation e exibido na TV Asahi, outro canal gigantesco no Japão. Esses 2 mangás, juntamente com Rurouni Kenshin e Slamdunk, eram um grandíssimo sucesso. Só que Slamdunk tinha um detalhe. Slamdunk tinha acabado de terminar em março o seu anime. O anime foi cancelado por questões oficiais, ou oficialmente, porque eu não trabalho aqui com teorias, né? Oficialmente foi cancelado por ter um custo muito alto para a audiência. A Weekly Shonen Jump até tentou enganar o seu público, dizendo: olha, aqui essa capa para comemorar o fim do anime, que é temporário. Mas o anime nunca voltou. Nunca voltou porque o custo e a audiência não eram altos o suficiente oficialmente. Vamos deixar a teoria para pessoas que fazem teoria. Voltando a Shonen Jump, os mangás com anime e Sex Commando protagonizaram os meses de março até junho, não dando espaço para Jojo, Rokudenashi e Capitã Tsubasa brilharem. Nishimura estava concentrando todas as suas energias nas obras que tinham um anime em exibição e nos novatos promissores. Em maio era o momento de lançar uma nova leva de 2 mangás. Na edição 21 tivemos a estreia de Diamond, mangá de boxe que contava a história de um garoto que abandona a escola e acaba se tornando boxeador. O esporte excitava tanto o protagonista que, quando ele encontrava um inimigo forte, ele tinha uma ereção. Isso mesmo. Eu não sei como certos mangás são aprovados, sinceramente não sei. Mas continuando, o outro mangá da leva era Keiou Masatomi, que estreou na edição seguinte e unia comédia com boxe, por isso a temática é muito parecida com o anterior. Pois eram 2 mangás similares, um mais sério, mas tinha um pouco de ereção, e uma comédia, que era bem ruim a comédia. Os 2, por isso, não tiveram uma boa recepção e terminaram sendo cancelados. Mesmo alguns mangás da revista não dando certo, mas algo normal, porque normalmente é entre 10 a 20% das séries lançadas que conseguem sobreviver na revista, a maioria termina sendo cancelada com 3 volumes. A Weekly Shonen Jump tava capengando, mas tava ali, né? Tava ali. Mas foi no dia 17 de junho de 1996 que a revista quebrou. Porque na edição 27 foi lançado o último capítulo de Slamdunk, decretando, assim, o fim da Era de Ouro e começando um período de crise séria. A questão é que tem um detalhe. Os leitores, e talvez nem os editores, sabiam que era o fim de Slamdunk. A edição 27 trouxe como capa Slamdunk, como vocês podem ver, com a notícia que inicialmente não chocou muitas pessoas. Slamdunk encerrou a sua primeira parte. Inoue, inclusive, escreveu nos comentários da revista que planejava continuar a série. Contudo, assim que saiu o volume 31, 3 meses depois os diálogos foram alterados e o aviso fim da primeira parte foi retirado, como você pode ver na imagem que deixo aí pra vocês.
Não sabemos o motivo e o momento exato dessa mudança de narrativa no qual a série saiu de fim da primeira parte para concluído, mas o autor já deixou claro várias vezes que decidiu concluir Slamdunk pois não sabia como entregar uma partida melhor daquela entregue. Ele deixou claro que aquela partida foi o ápice da qualidade de Slamdunk e continuar seria entregar partidas de menor nível. É claro que esse encerramento desagradou tanto os editores quanto o público, porque muitos arcos, muitos pontos ficaram em aberto. E até hoje é objeto de discussão a qualidade do encerramento de Slamdunk. Mas para mim, como analista estudioso da Weekly Shonen Jump, o que marcou mesmo é a ironia da situação no qual o mangá mais popular da revista saiu de pessoal, vou ali pegar um sol no Caribe e volto pra segunda parte, pra ser tipo, foda-se, eu não trabalho mais pra vocês, vou lançar um vagabundo em outra revista. E é irônico essa situação, mas a gente não pode negar que a decisão do autor foi certa, já que a qualidade iria diminuir depois. Ele pensou na qualidade do mangá e não no lado comercial, que isso é problema da Weekly Shonen Jump, não problema dele. Sem Slamdunk e sem a previsão de retorno para o mangá, as vendas da Weekly Shonen Jump de fato começaram a despencar. Rurouni Kenshin, mesmo sendo um sucesso, não conseguia aguentar as vendas da revista, que saíram de 5,8 milhões de cópias a 4 milhões. Uma perda de 1,8 milhões de leitores em um ano. Perda que equivale a 31% dos seus leitores. Se a gente pega um arco maior de tempo, a gente vai ver que entre 95 e 98, a revista saiu de vender 6,8 milhões de cópias para vender 3,6 milhões de cópias. Uma redução de 44% dos seus leitores em 3 anos. O encerramento de Yu Yu Hakusho em 94, de Dragon Ball em 95 e de Slamdunk em 96 praticamente dizimaram a popularidade da revista, que perdeu nesses anos 44% dos seus leitores. A Weekly Shonen Jump tava na merda. Obviamente, os rivais como a Kodansha, que estava em um rampante crescimento em vendas, com sua revista Shonen Magazine focada em mangás de esporte e investigação, muito popular nos anos 90, utilizou dessa crise para superar a Shonen Jump em vendas, como vocês podem ver pelo gráfico. Em vermelho temos a Shonen Jump, em azul temos a Shonen Magazine, com mangás como Kindaiki, Shonen no Dikembo, Shoot, Boys B, Hajime no Ippo, Chameleon e GTO, que nesse caso foi lançado em 97, conseguiu durante essa crise superar as vendas da Weekly Shonen Jump. A revista Jump só voltou a ser líder no mercado novamente em 2002, no qual a Shonen Magazine voltou a ter uma queda de vendas muito grande, a Shonen Jump se estabilizou em uma boa quantidade e conseguiu se adaptar muito bem aos anos 2000 e 2010, algo que a Magazine não conseguiu. O encerramento de Slamdunk e assim a conclusão da grandiosa Era de Ouro é um marco histórico para os mangás. É o fim de um período próspero no qual a revista vendia acima de 6 milhões de unidades por semana. E que tivemos sucessos como Hokuto no Ken, Dragon Ball, Capitão Tsubasa, City Hunter, Saint Seiya, Yu Yu Hakusho e muitos outros mangás. Um período que nunca mais irá retornar. Agora restava Torishima reestruturar a revista para dar início à Era do Renascimento, ou a Era do Trio de Ferro. One Piece, em 97, Naruto, em 99 e Bleach, em 2001. Mas antes de começar essa Era do Renascimento, teve um período muito importante, um período de transição, no qual Torishima reorganizou a revista e criou as estruturas para que assim pudesse estrear as 3 novas grandes séries. Nesse momento de transição a gente teve séries importantíssimas como Yu-Gi-Oh!, Hoshieng, que ainda estreou no ano de 96. E também tivemos o One Shot de One Piece, e que é também muito importante. Mas essa parte eu deixarei para a segunda parte. Eu tô na verdade gravando esse momento depois, porque eu percebi que o vídeo saiu 50 minutos praticamente, então eu tive que dividir 2 partes para facilitar a visualização. Então se inscrevam no canal,
deem like pra assim, muito em breve, tá? Daqui talvez a 5 dias, 7 dias, eu já vou lançar a segunda parte, no qual eu vou falar de um período de transição que é essencial. Vocês vão entender como a Shonen Jump trabalhou para assim poderem dar espaço para as novas séries como One Piece. Um período que também é um marco histórico. Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, diga o que você achou do final de Slam Dunk, diga o que você achou dessa primeira parte e se inscrevam no canal.